Olá, meninos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, dando continuidade ao assunto de termos essenciais da oração, nós estudaremos o predicado. Então, o conteúdo da aula de hoje são os termos essenciais da oração, a segunda parte, porque nós já tivemos a primeira parte. Nós vamos estudar um pouco acerca dos verbos, os tipos de predicado, que são predicado nominal, verbal e predicado verbo nominal. Então, esses são os assuntos que nós estudaremos nessa aula. Os objetivos na aula é que você diferencie verbos nocionais de verbos de ligação, pois vamos precisar desse conceito para distinguir os tipos de predicado, entender o conceito de predicado e compreender e diferenciar de que forma é que esses predicados acontecem. Para dar continuidade à nossa aula, eu trouxe novamente essa tabelinha em que eu trago aqui o assunto que nós vamos estudar agora. Na aula anterior, nós estudamos os tipos de sujeito e agora nós vamos dar continuidade trabalhando com os tipos de predicado. E posteriormente estudaremos todos esses assuntos que estão aqui nesse esquema. Para iniciar, qual é o conceito de predicado, como é que ele aparece, como ele aparece em uma oração. O predicado, ele constitui a parte da oração que contém a declaração sobre o sujeito, ou seja, a informação sobre o sujeito. Nele encontra-se a ação ou estado referente ao meu sujeito, ou seja, estão ligados sujeito e predicados. Na aula anterior, eu estudei que o sujeito é aquele ser, a coisa ou objeto a quem estou me referindo na oração. O predicado, por sua vez, vai ser essa outra parte. Vai ser a informação que eu vou dar acerca do meu sujeito. Para iniciar, eu preciso trabalhar um pouco a respeito do verbo de ação e verbo de ligação. Então, os verbos de ação ou significativos, que são chamados verbos nocionais, são aqueles que exprimem processos, ou seja, eles expressam a ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo ou atividade mental. Esses verbos eu tenho aqui alguns exemplos. É o verbo cantar, pular, trovejar, estudar, pensar, desejar, chover. Vejam que todos eles expressam ações concretas e isso vai aparecer aqui nos meus exemplos. Pedro ameaçou Joana com uma barra, ou seja, ameaçou, ele realizou uma ação. Choveu muito sábado, é uma ação que acontece por si só. Nessa oração aqui, percebam que eu tenho o tipo de sujeito, oração sem sujeito, porque o verbo é fenômeno da natureza, mas é uma ação, então é verbo nocional. O garoto caiu, da mesma forma, foi uma ação que aconteceu. O garoto caiu, aqui é uma ação que acontece com o garoto. Já os verbos de ligação ou de estado, que são os chamados verbos anocionais, eles não vão expressar ação, eles vão expressar apenas um estado. Os verbos anocionais são verbos que ligam apenas o sujeito às suas qualidades, às suas características ou ao seu estado. Então, são verbos que fazem apenas a ligação entre o sujeito e sua característica. Para memorizar alguns deles, eu tenho aqui esse truquezinho. Cafés para 2. Colocando aqui, eu tenho cafés para 2. Por quê? Porque esse para 2? Porque eu tenho P se repetindo. O P se repete 2 vezes. Então, aqui, quais são esses verbos de ligação? Os principais. Continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer e permanecer. São os principais verbos de ligação, ou seja, são aqueles verbos que expressam apenas um estado. Vejam só. Joaquim permaneceu atencioso, ou seja, Joaquim não realizou nenhuma ação, ou não aconteceu nada com ele de ação concreta. É só um estado, permanece atencioso. Lúcia está desanimada, da mesma forma. O está aqui, esse verbo só liga. Letícia, perdão. Letícia está desanimada. Liga a característica desanimada ao sujeito Letícia. O mesmo acontece na oração anterior. Atencioso, característica de Joaquim. O permaneceu liga atencioso a Joaquim, ao sujeito. Vejam aqui, para vocês não confundirem esse andar e esse ficar, porque por vezes o andar vai ser verbo de ligação, mas também pode ser verbo nocional. Da mesma forma, o ficar, ele pode ser verbo que expressa estado ou também pode expressar ação. Vejam esse exemplo. Júlia anda triste. Vejam que esse anda aqui está fazendo a ligação entre Júlia e a característica associada a Júlia. No caso, característica
triste. Então, esse anda é um verbo que expressa apenas um estado. Júlia anda triste. Estou querendo dizer que Júlia está triste. Aí vejam só aqui, sujeito sendo ligado à característica dele por meio do verbo de ligação. Júlia anda no parque, aqui eu já não tenho. No parque já não é característica. E esse anda não é estado, esse anda é no mesmo sentido de caminhar, ou seja, é uma ação. Alan ficou triste. Veja que eu tenho aqui o sujeito e eu tenho triste, eu tenho uma característica do sujeito. E eu tenho o verbo ficou fazendo apenas a ligação. Então, é verbo de ligação. Vejam aqui, Alan ficou parado. Parado não é uma característica de Alan, mas sim uma ação que ele realizou. E qual foi essa ação? Ao invés de andar, ele ficou parado. Ele realizou essa ação de ficar parado. Então, esse ficou aqui expressa uma ação. A ação de você congelar ali, de você ficar parado. Então, é importantíssimo que vocês também observem para não haver essa confusão. E agora sim, vamos adentrar os tipos de predicado. De antemão, já adianto que são 3. Predicado nominal, verbal e verbo nominal. No predicado nominal, o próprio nome ele já sugere. Nominal faz referência a nome. E quando é que acontece isso? Esse predicado indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação e uma característica atribuída ao sujeito, ou seja, um nome atribuído ao sujeito. Por isso, predicado nominal. Vamos observar. O núcleo desse predicado também vai ser um nome, ou seja, uma característica. E o verbo, nesse caso, no predicado nominal, vai ser verbo de ligação. Então, vamos observar. Alan está feliz. Esse Alan é o sujeito. Está feliz, a segunda parte, é o meu predicado. O núcleo desse meu predicado vai ser o nome. Vai ser o feliz. O verbo aqui é como se ele não tivesse importância. Ele serve apenas para fazer a ligação entre Alan e sua característica que é feliz. Então, o núcleo é o nome. Núcleo, feliz. Eu estou exausta. Da mesma forma, eu tenho aqui o núcleo exausta, que é o nome. Verbo estou faz apenas a ligação entre eu e o exausta. Ele continua atencioso comigo. Vejam só, ele é o sujeito, continua é o verbo de ligação, assim como todos esses outros anteriores. Atencioso é o nome, é a característica, atencioso é o núcleo. Então, a partir daqui, continua atencioso comigo é o predicado, e esse predicado é nominal porque eu tenho como núcleo um nome. Quando houver verbo de ligação, o verbo de ligação não vai ser núcleo, o núcleo vai ser o nome. Então, o núcleo daqui é atencioso, núcleo daqui exausto e núcleo daqui feliz. No predicado verbal, eu já vou ter uma situação diferente. Esse predicado verbal ocorre quando o núcleo do predicado é um verbo nocional, ou seja, um verbo que expressa ação concreta. Nós caminhamos muito hoje. Nós é o sujeito, caminhamos muito hoje, predicado. Nesse tipo de oração aqui, como eu tenho um verbo que expressa ação, esse verbo obrigatoriamente vai ser o núcleo do predicado. Portanto, predicado verbal, porque eu tenho como núcleo um verbo e esse verbo expressa ação. Então, se aqui fosse um verbo de ligação, o núcleo não seria verbo. Aqui o núcleo é verbo porque é um verbo nocional. Cheguei hoje de viagem. Vejam que nessa oração aqui, o sujeito é eu, é um sujeito oculto, não aparece aqui. Cheguei hoje de viagem. Cheguei, verbo nocional, expressa ação, ou seja, o núcleo vai ser esse verbo que expressa ação. E tudo isso aqui, predicado. O cliente perdeu os documentos. O cliente é o sujeito, perdeu os documentos. Perdeu vai ser o núcleo porque é um verbo nocional, é um verbo que expressa a ação. O predicado verbo nominal já dá para entender mais ou menos. É como se eu juntasse os dois núcleos. O núcleo do predicado nominal é um nome. O núcleo do predicado verbal é um verbo nocional. No predicado verbo nominal, tanto eu vou ter o verbo nocional, como vou ter o nome, a característica, e ambos serão núcleos.
Então, o predicado verbo nominal ocorre quando o núcleo do predicado é, ao mesmo tempo, um verbo nocional, não é verbo de ligação, é verbo nocional, e um nome caracterizador, que é a outra característica do verbo nominal. Aliás, do predicado nominal. Suzana chegou cansada. Vejam aqui, Suzana, sujeito, chegou, verbo nocional, verbo que expressa ação. Cansada, tenho também uma característica do sujeito. Então, aqui, os núcleos vão ser tanto o verbo, porque é verbo nocional e obrigatoriamente ele é núcleo do predicado. Da mesma forma, o nome. O nome também é núcleo de predicado lá no predicado nominal. Então, aqui ele também vai ser núcleo. Ou seja, chegou cansada, são os dois núcleos, predicado verbo nominal. O professor corrigiu as provas apressado. O professor é o sujeito, corrigiu o verbo nocional, então já destaco ele aqui em vermelho, ele vai ser núcleo. As provas apressado. Apressado, característica do sujeito, então também vai ser núcleo. Então, predicado verbo nominal. Ricardo considerou a caminhada desagradável. Ricardo, sujeito, considerou verbo nocional, então é núcleo. A caminhada desagradável. Desagradável, característica. Nome é uma característica de caminhada, nesse caso. Então, também vai ser núcleo. Por isso, considerou desagradável núcleo, predicado, verbo nominal. Agora, vamos testar rapidamente se você conseguiu assimilar o conteúdo. Você anota no seu caderno qual gabarito você acha que é o correto e em seguida eu mostro a opção que está adequada para a questão. Vamos classificar os tipos de predicado nas orações. Primeira frase, ele está invisível. Que tipo de predicado é esse? Predicado nominal, porque eu tenho aqui verbo de ligação, tenho característica. Quando eu tenho característica, o que vai ser mais importante é a característica. E esse verbo está apenas ligando o sujeito a invisível, que é a característica do sujeito. Então, predicado nominal. João se escondeu de sua mãe. Qual o tipo de predicado aqui? Você dá pausa no vídeo, responde e depois vê a resposta correta. Predicado verbal, porque escondeu é verbo nocional, verbo que expressa ação. Então, predicado verbal. Os alunos observaram a cena curiosos. Que tipo de predicado é esse? Eu analiso o verbo, analiso o restante do predicado e tenho uma resposta. Verbo nominal, porque observaram, é verbo nocional e também tenho curiosos, uma característica dos alunos. Quando eu tenho tanto o verbo nocional como característica, predicado verbo nominal. O sucesso tornou o ator arrogante. Que tipo de predicado é esse? Predicado verbo nominal, porque eu tenho tornou, um verbo que expressa uma ação e tenho também arrogante, uma característica. Os alunos responderam à prova. Predicado verbal, responderam expressa uma ação. Os alunos responderam à prova felizes. Vejam só, predicado verbo nominal. Responderam a ação e tenho também característica. Então, ambos serão núcleos, ambos predicado verbo nominal. Mariana é legal. Predicado nominal. Tenho aqui verbo de ligação, fazendo apenas o papel de ligar o sujeito à sua característica. Então, predicado nominal. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a proposta. Até nosso próximo encontro.